E se eu te dissesse que Raccoon City vai voltar em Resident Evil 9? Isso mesmo, a Capcom finalmente revelou o próximo capítulo da franquia, e desde então tivemos acesso a muito mais informações. Vários jornalistas já jogaram o game, e hoje vamos explorar tudo o que sabemos sobre Resident Evil 9 Requiem. Fala galera, beleza? Aqui é o Fauzi e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes de começar, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre Resident Evil e outros jogos de terror. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar os primeiros 1000 inscritos. Como vocês já sabem, a Capcom surpreendeu todo mundo na Summer Game Fest de 2025 e depois de fazer um pequeno fake out dizendo que não revelaria o próximo Resident Evil tão cedo, eles soltaram um trailer completo como a grande surpresa final do evento. O nome oficial é Resident Evil Requiem, com o Q servindo como um trocadilho para o número 9. O jogo tem lançamento marcado para 27 de fevereiro de 2026, menos de um ano de espera, pessoal. E será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. No trailer podemos ver Grace Ashcroft presa em uma maca enquanto uma figura misteriosa diz: "Eu sei agora que você é aquela que eu estava procurando, especial, escolhida". Também vemos brevemente o que parece ser Raccoon City em ruínas e a delegacia de Raccoon City, a RPD, destruída. Uma das maiores novidades confirmadas nos previews recentes é que Resident Evil 9 permitirá jogar tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Isso mesmo, você pode alterar entre as duas perspectivas a qualquer momento durante o jogo através do menu de opções. Diferente de Village, que adicionou a terceira pessoa como DLC e exigia um save separado, em Requiem você pode trocar a perspectiva ali quando quiser. Segundo a IGN, a experiência muda bastante dependendo da perspectiva escolhida. Em primeira pessoa, mais imersiva e assustadora, ideal para exploração e momentos de tensão. Em terceira pessoa, mais tática e dinâmica, semelhante aos remakes recentes. O diretor Koji Nakanishi afirmou que o jogo foi projetado para funcionar perfeitamente em ambas as perspectivas, com cutscenes cinematográficas que se adaptam à sua escolha. Grace Ashcroft é uma analista técnica do FBI e não uma agente de campo experiente como Chris Redfield ou Jill Valentine. Isso significa que ela tem menos experiência em combate e se sente mais vulnerável diante de ameaças. Nos previews de gameplay, os jornalistas destacaram como Grace demonstra medo de forma mais explícita que outros protagonistas da série. Ela respira fundo para se acalmar, tropeça ao fugir e reage com um terror genuíno aos monstros. O sobrenome Ashcroft continua levantando teorias sobre sua possível conexão com Alyssa Ashcroft, de Resident Evil Outbreak. Alguns previews questionam se ela poderia ser filha de Alyssa, o que finalmente conectaria os jogos Outbreak ao cânone principal da série. Os previews de gameplay revelaram que pelo menos parte do jogo se passa em um local chamado Warrenwood Hotel. Grace acorda em uma espécie de ala médica dentro deste hotel, que tem uma arquitetura clássica e ornamentada lembrando uma mansão. O ambiente é extremamente escuro, com corredores mal iluminados e salas completamente às escuras ali, Grace encontra um isqueiro que permite navegar por essas áreas escuras, e similar ao que vimos ali no Resident Evil 1 também tem isso, e no Code Verônica também. Enquanto ali a Raccoon City, ainda não temos confirmação oficial se o jogo realmente se passa em uma versão reconstruída da cidade ou se as ruínas vistas no trailer são flashbacks, simulações ou algo completamente diferente. Nos primeiros 20 e 30 minutos mostrado aos jornalistas, Grace está praticamente indefesa. Ela pode apenas usar objetos improvisados como garrafas de vidro para distrair ou atordoar inimigos.
O jogo parece focar bastante em mecânicas de esconde-esconde e fuga, pelo menos nessa seção inicial. Segundo a GameSpot, a experiência lembra muito a casa Beneviento de Resident Evil Village, onde você está desarmado e precisa escapar de um monstro aterrorizante. Algumas novas mecânicas incluem interação com fontes de luz, acender e apagar lâmpadas e interruptores, sistema de isqueiro para navegar áreas escuras e maior ênfase em stealth e fuga. Vários previews mencionam um monstro feminino com olhos enormes que persegue Grace pelos corredores, similar ao Mr. X ou Lady Dimitrescu. Essa criatura pode agarrar Grace e literalmente morder a sua cabeça. Durante a Summer Game Fest, o apresentador Geoff Keighley disse que Resident Evil Requiem marca uma mudança ousada para a franquia, tanto em tom de gameplay e em gráficos também, né? E que o jogo combinará o clássico survival horror com a ação cinematográfica de alto risco. No entanto, os previews mostrados até agora focam apenas na parte de survival horror puro, sem muita ação. Isso levanta questões sobre como será o restante do jogo. O diretor Koji Nakanishi, que também dirigiu Resident Evil Revelations, tem experiência em criar jogos onde você alterna entre diferentes protagonistas. Isso somado a uma linha no trailer que soa muito como o Leon Kennedy, né, dublado por Nick Apostolides, levanta especulações sobre possíveis múltiplos personagens jogáveis. Com base em todas as novas informações que temos até aqui, aqui estão algumas teorias atualizadas. Múltiplos protagonistas, onde Grace pode ser apenas um dos personagens jogáveis, com Leon ou outro personagem veterano aparecendo em sessões mais focadas em ação. Simulação de Raccoon City. As ruínas de Raccoon City podem ser uma simulação virtual criada para treinar agentes ou testar novos vírus em um ambiente controlado. Conexão com Outbreak. O sobrenome Ashcroft e as referências a Raccoon City sugerem uma forte conexão com os jogos Outbreak, possivelmente integrando ali eles ao cânone principal, né? Novo tipo de infecção. A criatura de olhos grandes vista nos previews que aparece ali, né? Parece diferente dos zumbis tradicionais ou das criaturas moldadas de Res 7 e 8, sugerindo um novo tipo de infecção ou experimento. Passado e presente, né? O jogo pode alternar entre o passado Raccoon City e o presente Werewood Hotel, possivelmente revelando conexões entre os dois cenários. Pessoalmente, estou ainda mais animado com Resident Evil 9 após essas informações. A combinação de primeira e terceira pessoa é uma adição fantástica que agregará e agradará também a todos os tipos de fãs. A nova protagonista parece trazer uma vulnerabilidade que não víamos desde os primeiros jogos, e a atmosfera claustrofóbica parece de arrepiar. A possível conexão com Outbreak é algo que os fãs pedem há anos e finalmente parece que a Capcom está ouvindo. Claro que ainda temos muitas perguntas sem respostas, mas isso só aumenta o mistério e a expectativa. E aí, o que você achou dessas novas informações sobre Resident Evil 9 Requiem? Qual perspectiva você pretende usar, primeira ou terceira pessoa? E o que você acha que realmente aconteceu com Raccoon City? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, que estamos aí na jornada para os primeiros 1000 inscritos, tá? E cada apoio de vocês faz toda a diferença. Muito obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo com mais novidades sobre o Resident Evil 9 e outros jogos. Fiquem com Deus e falou!